Aí eu dei uma risada, eu falei, amigo meu, meu amigo, você não sabe de onde que eu venho. Itália todo mundo fala um dialeto, né? Então, O que foi que nessa viagem você falou, sim, bom, gostei. claro, Que foi realmente que eu você falou? senti uma adrenalina dentro Tá. de mim de falar. Você acha que ele vai conseguir criar elos fortes com pessoas? Porque ele tá sempre pingando de lá e pra cá. O brasileiro, geralmente falando, tem muita mais noção do que ele come. Pedir um cappuccino. Eu sabia que essa ia ser sua reação. Brasileiros, aprendam a dizer não. E aí eu também ouvi falar que isso era meio que um doce afrodisíaco. Diferentemente dos demais convidados que eu trouxe, que você já escutou até agora, esse daqui é diferente. Por que é diferente? Porque ele vem do mercado que não é um mercado executivo que talvez vocês estejam mais acostumados. Ele já foi dono de até pizzaria, já também na realidade, atualmente, professor. Também ele é um profissional que viaja bastante, ou seja, o famoso nômade digital. Não vou apresentá-lo por ele, mas já dou essa introdução para você saber que esse episódio é bem provável que ele seja um pouco diferente dos demais. E aí, sem mais delongas, Giovanni Napo, benvenuto. Grazie mille, obrigado Gui para me convidar nesse podcast, sou muito feliz. Nada, espero que vocês vão curtir, né, esse episódio que vai ser um pouco diferente. Não tenho dúvidas, vocês já repararam, eu também não quis falar de onde que ele era para que vocês percebessem, né? O Gil, ele... eu nem chamo ele de meu professor, porque para mim o Gil é mais meu amigo já do que professor, muito embora a gente se veja quinzenalmente, né? Professor de italiano. E aí a gente faz algumas aulas para fazer uma manutenção também, claro, sempre melhoria, mas uma manutenção do meu nível de italiano. E ele é o meu grandíssimo também amigo, então obrigado mais uma vez por estar aqui, diretamente de Nápoles. Exatamente, da Itália, mas de Nápoles, é um pouco diferente ao mesmo tempo. É engraçado, agora que você trouxe isso, cara, eu me lembrei, foi muito engraçado. Já até para começar aqui a nossa conversa, uma vez que eu fui na Itália, eu tava em Milão, e aí eu fui... Na verdade, eu fiz uma viagem que foi da parte italiana, da Suíça, até Nápoles, ou foi um pouco mais? Foi até Nápoles. Nápoles, tá. É que eu tive uma outra viagem que eu fui pra Lecce, mas é mais no sul, era outra coisa, é do outro lado, exatamente. Mas enfim, e aí eu fui lá pra Nápoles, aí eu tava em Milão, era o dia que eu ia pegar o trem pra lá. Aí eu lembro que eu tava o equivalente ao nosso boteco aqui, né? Tava num bar ali, comendo um baretto. Café da manhã, aí conversando comigo e tal. Aí ele falou que... eu era mais novo, eu tinha acho que uns 22 anos, 23 anos. E aí o dono do bar falou, e aí, pra onde que você vai, né, etc. Não, eu vou pra Nápoles, vou passar alguns dias lá. Nápoles? Tenha muito cuidado. Aí, um clássico, não? Ele, molta attenzione, amigo. Estarei atento. Mas provavelmente, gente, o Gui está aqui. Nada aconteceu. Nada. Não, e calma, aí pra acabar a história. Aí eu dei uma risada, eu falei, amigo meu, meu amigo, você não sabe de onde que eu venho. Você não sabe. Aí ficou gravado pra mim essa história. Eu comento. Mas, enfim, você vai poder também comentar um pouquinho de Nápoles aqui. Sim. E se você já não reparou, estamos também com um novo fundo. Tá aqui, ó. Estreia oficial. Pois é, estreia oficial. Carreira e Negócios Sem Fronteiras. Agora com esse fundo. Mudou um pouquinho aqui, agora nós temos oficialmente um logo, já está aprovado aqui por uma pessoa, espero que você tenha gostado também. Vamos lá. Dio, uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados que vêm aqui é por que a pessoa que está ouvindo isso aqui, ouvendo, tem que parar uma hora para nos escutar. Porque eu não gosto, se tem uma coisa que me incomoda, além de perder dinheiro, é perder tempo. Porque tempo é dinheiro. Então, por que essa pessoa tem que ouvir a gente e saber que ela não vai perder o tempo dela? Boa pergunta. Bom, vou já olhar por aí. Por favor. Se você tiver interesse em saber como é morar, não só morar, na verdade, morar, trabalhar, empreender, estudar
em outros países do mundo. Também você quer saber um pouco como é a rotina de um nômade digital. Acho que você vai gostar, então fica aqui. Boa, gostei. Gil, o pessoal já sabe que você é italiano e de Nápoles também, ou Nápoles italiano. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você veio parar aqui, e não somente a sua trajetória profissional, mas também um pouquinho pessoal. Da vida. Uma breve contextualização. A versão breve, estou aqui por amor, né? Então, a versão mais clássica, né? A combinação Itália-Brasil, né? Que deu certo. Então, a minha esposa é de Brasília, né? Então, a gente veio morar aqui e depois várias mudanças, né? Eu já morei em Londres, no Canadá, na Austrália. Junto com ela, né, inclusive? Na maioria, assim, do tempo, sim. Fiquei também um tempo namorando, mas assim, quase lá na Indonésia por um mês. E vocês conheceram na Austrália, né? Isso, a gente se conheceu lá. Mas a minha trajetória, né, eu nasci, fui criado em Nápoles, né? Mudei aos 24 anos, decidi de mudar para Inglaterra. Isso porque, enfim, não sei, eu sempre tinha essa paixão de descobrir o mundo. E antes dos 24, você nunca tinha saído da Itália ou você já tinha saído? Eu saí, fiz algumas viagens pequenas. Assim, a primeira viagem que eu fiz foi com a escola, quando a gente tinha uns 15 anos, a gente foi para a França. Foi a primeira vez que eu saí, né, da fronteira. E depois, outra viagem importante que eu fiz foi aos 18 anos, mais ou menos. Eu fui para o Canadá. Essa já é mais longe. Exatamente, um pouco mais longe. Mas a verdadeira viagem que me deu, né, aquela puxada, não sei se é certa essa palavra, tá certo. Foi 2007, quando eu tinha 23 anos. E com a galera, os meus amigos históricos lá de Nápoles, a gente decidiu ir para Nova York. A gente pegou esse voo de Nápoles até Nova York, a gente ficou uma semana. E foi naquele momento que eu voltei e falei, cara, eu preciso desbravar esse mundo. Aquele foi o momento que eu decidi, depois, né, comprar uma passagem para Londres. Só de ida. Mas por quê? O que foi que nessa viagem você falou, sim, bom, gostei. Claro, né? Acho que Nova York seja uma cidade incrível, né? Muito diferente, muito grande, muito de tudo. Eu não sei, quando eu fiquei lá, eu percebi que eu precisava, né? Tipo, ficar em outros lugares do mundo. Então, quanto tempo você ficou lá em Nova York nessa viagem? Foi rápido, foi 8 dias, 9 dias no máximo. Assim, foi bem curtinho mesmo. Na férias. Né? E eu decidi, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa nessa vida, né? Legal. Aí eu voltei e após alguns meses eu decidi comprar minha passagem. Ainda lembro o dia que eu cliquei lá no site, fui lá comunicar para minha família que estava em outro quarto e ninguém acreditava. Me falou, não, onde você vai? Você está louco, você é pazzo. Mas eu fui, né? Eu fui sozinho, inclusive. Eu acho que lá foi bem o começo que me trouxe até aqui. Então, claro, aconteceram muitas coisas, né, ao longo dessa caminhada, mas eu sentia dentro de mim esse fogo, né, de não parar, de explorar, de ver a vida, né, em outros cantos também. E no sentido, se você também puder só contextualizar o pessoal, no sentido profissional. Sim, interessante. Conta para eles um pouquinho, bem rapidinho, da sua trajetória profissional. Então, eu terminei o meu ensino médio, aliás, fundamental, enfim, a gente chama de escola superior, né? Com 18 anos. Ensino médio. Isso. E daí eu tinha muita paixão para comunicação visual, fotografia, mídia, né? Enfim, eu fui fazer um curso. Na verdade, aquele curso não era faculdade. Só para dizer a verdade, eu tentei fazer engenharia, mas não deu certo. Já entendi que não era para mim e tal. Larguei no primeiro semestre. E daí comecei a fazer alguns cursos, né, profissionais, técnicos, que me deixaram já habilitado, né, para trabalhar no mundo da comunicação. De fato, comecei a trabalhar. Antes de ir para Londres, eu já estava trabalhando em uma empresa de comunicação. Mas, como eu falei, para mim, aquela realidade parecia muito pequena, né, estrita. Apesar que eu amo Nápoles, acho que é uma cidade muito intensa e maravilhosa, mas eu sabia que naquela época era para eu estar em outro lugar no mundo. Então, eu fui para Londres, para não ficar muito longo, depois eu estudei também lá, eu fiz a faculdade. O que você fez?
eu fiz um curso que se chama Graphic Design and New Media, que era de novo nessa área, né, de comunicação. Você já tinha inglês nessa época? Boa pergunta. Mais ou menos. More or less. Più ou menos. Più ou menos. Bom, a gente tem que dizer, né, que os italianos são muito ruins com o inglês, né? Então, assim, eu cheguei lá achando que sabia falar. E olha que vocês vivem de turismo, hein? Exatamente. Bem, nós vivemos, né? Vocês vivem. Mas eu cheguei lá e, cara, foi complicado. Eu entendi na hora que eu tinha que estudar muito, eu tinha que isso tinha que ser muito rápido, sabe? Sim. Porque senão eu iria ficar nesses trabalhos, né, que a gente tem que fazer no começo. De fato, eu estava trabalhando em um café. Mas o meu foco foi, não, eu quero fazer a faculdade aqui, eu quero fazer isso. E o inglês começou a melhorar, né, ao longo do tempo, mas eu peguei vários... Mas você chegou lá com inglês intermediário, você diria? Bom, eu diria, para minha avaliação, sim, mas eu acho que para os ingleses, para os britânicos, era bem básico. Sim. Entendi. E um ponto curioso que você falou, que a Itália, eu trouxe isso, acho que no papo que eu fiz com o Marco também. Sim. Inclusive, se você não viu, foi um outro papo com outro italiano, segundo episódio. Acho que foi Assista. Você viu, né? Então, a gente comentou brevemente sobre isso, que falando de Europa especificamente, a Itália, se não tiver enganado, Itália e Espanha, eu acho que Portugal também, mas acho que mais Itália e Espanha. Muito embora uma boa parte do PIB ali, boa parte de toda a produção do país, toda a riqueza, aliás, que é gerada, seja oriunda de turismo, a nível de inglês é muito baixa a adesão, não é? É bem baixa. Não, é um problema, assim. Agora acho que com a nova geração talvez isso seja mudando, mas vai ser um processo muito, muito devagar. E é muito interessante também que lá na Itália, também trazendo curiosidades, essa é a intenção do papo, pessoal, é muito comum, mais nas gerações antigas, que você fala napolitano também, além do italiano, né? Você encontrar pessoas que são bilíngues no sentido de falam italiano e falam também um dialeto local que também saber falar inglês, não é? Exatamente. Na Itália, todo mundo fala um dialeto, né? Então, por exemplo, a pessoa de Nápoles fala o napoletano, Roma tem o romano e assim vamos. Então, é uma realidade. Então, assim, a gente tende a falar mais o dialeto que talvez o inglês, né? Isso, claramente, em termos turísticos, não é tão bom. Também uma outra curiosidade para vocês, eu tô com o italiano para falar se eu estou falando bobeira aqui ou não, né? Italiano de fato que nasceu lá. Sim. O idioma italiano, ele era um dialeto, ele era o dialeto de Florença, ou Firenze, né? Que seria... Italiano vulgare, né? Era chamado. Exatamente. E ele era o dialeto de lá, da região, só que na época, antes da unificação, pré-unificação da Itália, a Florença era o centro ali mais importante da época cultural, da época de desenvolvimento, etc. E aí eles acabaram absorvendo na unificação italiana o dialeto de Florença. Na verdade isso aconteceu até um pouco antes, né? Que isso assim, já com Dante, né? Mas assim, na verdade, hoje em dia, os fiorentinos, né, especificamente, eles acham que são donos, né, do idioma e tal. Só eles falam italiano puro, né? Mas admito, né, que o sotaque deles é muito bom. Eu gosto. Por que você gosta? Curiosidade. Acho bem leve, né? Acho bem suaves, assim. É bem fácil de entender, não é? Sim. Não tem muito... assim, também tem muitos atores, né? Como Roberto Benigni, por exemplo, né? Que representam esse sotaque, né? Que tem esse sotaque que eu acho muito divertidos, né? Então, bacana. Então, a única coisa da minha história aí que estava um pouquinho anacrônica era a questão do timing, mas... exatamente, não foi na unificação. Não foi na unificação. Foi antes. Tá, mas realmente era o dialeto de lá que saiu. Que saiu, né? Por isso que é comum que as pessoas, os italianos, eles falem dois, né? Que seria o italiano mais o dialeto da região onde essa pessoa é proveniente. Exatamente. Né? Tá. Queria te perguntar uma coisa, voltando para sua história, né? Vamos lá. Se você tivesse ficado lá em Nápoles... aos seus 24 anos foi quando você saiu. Se você tivesse ficado lá até hoje, eu sei que é difícil cravar, né? A gente tá aqui no campo das ideias. Mas o que você acha? Como é que você acha que seria provavelmente sua vida hoje? Além, é claro, de não estar casado com uma brasileira, né? Provavelmente seria uma italiana. Né? Bom, boa pergunta. Eu acho... Às vezes penso nisso. Eu acho que hoje em dia... acredito que eu me sentiria um pouco travado, né? Tipo assim, sentiria alguma coisa faltando na minha vida.
Assim, acredito que talvez teria morado provavelmente perto da minha família. Que tá lá. Que está lá ainda, sim, sim. E, enfim, talvez, não sei, teria tido uma vida muito padrão, né? Assim, os italianos, especialmente do sul, são muito repetitivos, né? A gente... é? Como assim? No sentido que a gente quer morar perto, né, da nossa família. A gente raramente vai fora. Eu fui o primeiro, inclusive, da minha família que desbravou e foi até em Londres, né? Tipo assim, lugar mais longe. Mas a gente tem essa questão de proximidade, né? Então, toda a minha família, né, que mora lá, mora no raio de, vamos dizer, 20 quilômetros. Caramba! E é difícil, né, quebrar... Esse elo. Isso. E geralmente os filhos, eles ficam até muito mais velhos morando com os pais? Então a questão é, se você não casar, você provavelmente vai ficar na casa, né, dos seus pais. É mesmo? Ou se você encontrar um trabalho, né, um emprego que claramente te força, né, a sair de casa porque é mais longe, ou talvez em Milão, né, em outra realidade de detalhe, aí você sai, senão você fica geralmente. Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas, né, que eu conheço até de assim, 40 anos, né, que já Caramba, tá com os pais. Que ainda continua, porque não casam, não tem um namorado... Uma namorada, e daí ficam. Caramba, muito... E isso é uma coisa que também em uma das vezes que eu fui, eu fiz um intercâmbio, e aí eu conheci muito... pessoas do mundo todo, mas majoritariamente europeus, que era daquele programa, o Erasmus. Sim, sabe, Erasmus, né? Sim. E aí eu conheci muito europeu ali na época, e cara, realmente eu reparava que eles estavam morando e não tinha perspectiva para sair. Aí, recentemente, eu tive uma dessas pessoas que eu conheci, uma espanhola, se casou nesse ano até. E aí sim, que agora que ela saiu da casa dos pais, né? Mas aos 50 anos. Mas com 30 e poucos anos, né? E não tem certo e errado, é só uma coisa assim que me chama muita atenção. Concordo, né? Agora, a questão de viajar, por exemplo, acho que abriu bastante a minha visão, né, com isso. Se eu tivesse ficado na Itália, para mim, isso seria normal, né? Agora, com as experiências que eu tive, né, no redor do mundo, eu acho que isso realmente me abriu muito a minha cabeça e analisar, né, se isso para mim é certo ou não. Claro, exato. Para aquilo que você busca, exatamente, né? Exatamente, para mim, né? Sim. Pessoalmente. Legal. E aí você foi pra lá, aí depois você foi pra... Você morou um tempo lá, e depois você foi pra Austrália. Eu fui pro Canadá também, fui fazer um intercâmbio lá. Também lá. Aí voltei pra Inglaterra. E você tinha dinheiro pra isso ou você trabalhava sempre? Não, eu trabalhava sim, trabalhava. Em bar, restaurante? Não nasci rico. Mas você tem uma cara de rico, cara. Tem sua cara, por enquanto. Mas assim, não, eu sempre trabalhei, né? Assim, em Londres, inclusive, que é uma cidade extremamente cara, não tem como você ficar de boa assim. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, né? Que era, assim, 500 libras. Que, assim, parece muito aqui, mas lá é pouco. Dá pra pagar um básico, assim. Mas eu sempre complementei, né? Fazia algum trabalho de freelance, né? Tudo mais. Até que também comecei a me aproximar aos idiomas, né? Por isso que hoje sou professor, né? Como você falou. Foi uma casualidade. Lá tinha muitos italianos, né? Falando que os italianos não sabem falar. E aí que eu já, né? Estava lá um tempinho. Aí me senti confiante. As pessoas, por que não deram aula pra gente aqui, né? Toda essa leva que chegava da Itália que não sabia falar nada. Aula de inglês? Exatamente. Para italiano. Isso. Que ficava mais simples, né? Porque o idioma em comum era aquele. E daí eu comecei. E daí, passando o tempo, né? Assim, cortando um pouco, né? A história. Quando eu fiquei morando lá 5 anos. Então, achei uma experiência muito bacana, muito formativa, né? Não somente em termos de faculdade, de trabalho, mas assim, de vida, porque Londres realmente é um lugar incrível. Só que também muito um lugar... internacional, né? Muito demais. Só que é um trabalho também, é uma cidade que também é intensa, muito intensa. Mais do que São Paulo, você acha? Eu acho que são lá. Assim, eu acho... Bem, você morou 5 anos, você sabe muito mais do que eu, né? Mas a minha impressão é que São Paulo é mais caótico. Não. Lá é mais internacional. Muito mais. Concordo. Mas aqui é mais maluco, é mais doido. Aqui tem esse jeito, assim, de você ter que se preocupar para muitas coisas. Lá, vamos dizer, é uma bagunça, mas uma bagunça que funciona. Isso, aí tudo funciona certinho, tem mais
assim, coisas que funcionam de uma certa forma. Mas assim, também morar 5 anos eu acho que foi demais. Aí eu já estava pensando o que eu quero fazer. E daí, com essa experiência que eu tive, Peraí, né? mas por que foi demais? Foi demais exatamente porque achava que eu não me encaixava mais lá. Era um lugar que ficou frio para mim. Tá. Por exemplo, os italianos, né, talvez não sejam tão expansivos como os brasileiros, mas a gente tem essa alma um pouco mais de sentar, conversar e tudo. Aí eu reparei que lá era simplesmente para pegar o que você precisava da vida e ir embora. E vazar, porque lá tem muita competição. Não tinha muita troca. Não tinha muita troca. O fator humano era muito pobre para mim. Tipo assim, em 5 anos, cara, eu fiz 2 amigos, assim, britânicos, né? Estou falando. Sim. A maioria era italianos, espanhol, polonês. Latinos, né? Latinos, ou europeus, né? Mas inglês, esquece. Eu também tive esse papo, não me lembro com quem, que pra mim tem que ter 3 coisas, tem que ter no lugar pra eu olhar e falar, vou ficar aqui, eu ficaria aqui por mais tempo. Pessoas, que nem você falou, clima também. E comida. Esses 3 pontos pra mim são os pontos que eu vejo muito assim, tem que ter. Se não tiver, pra mim, não vai, sabe? Não vai. E aí tem a ver com esse ponto humano que você falou. De fato, né, cortando também um pouco a história, agora moro aqui, mas morei também na Austrália, que eu acho um lugar que tem essas 3 coisas. Sim. Talvez fator humano, bem melhor que a Inglaterra, mas ainda, a raiz é aquela, né? Então, claro. As pessoas são ainda um pouco mais fechadas, mas o clima é ótimo. Sim. Enfim, trabalho também, em termos disso, você ganha muito bem lá. E a comida? Bom, a comida não comment, mas... mas enfim, a gente se vira, né? Tendo na cozinha, a gente prepara as coisas e pronto. Né? Isso, dá pra fazer uma coisa. Mas perdi o fio da Não, meada. você estava falando da sua trajetória, e aí depois você foi pra lá pra Austrália, você ficou um tempo lá. Sim, porque você falou que na Inglaterra já não dava mais pra isso, você. Eu senti dentro que era de hora mim de ir embora. Que acabou, né? Eu já estava trabalhando lá, fazia várias coisas, mas eu não me sentia mais... Teria sido uma repetição, né? Eu cansei, falei, não, vamos lá. É porque naquela época eu já estava casado, né? Ah, em Londres já estava casado? Isso, era 2013, isso. Ah, então na Austrália foi só um pulinho. Não, Austrália, a gente se conheceu na Austrália, mas a gente era amigo, né? Não, mas você não morou na Austrália. Não, foram 2 coisas. A gente se encontrou, mas eu estava viajando lá. Ela também. Então foi um encontro, assim, casual. Daí a gente voltou, eu voltei para a Inglaterra. Entendi. Ela continuou morando lá, porque ela já estava morando. Aí depois de 2 anos, a gente casou. Ela se mudou para Inglaterra. E depois eu decidi de ir morar lá, né? Os italianos são sortudos, os europeus, porque a gente pode ter um visto que se chama Working Holiday Visa para alguns países do mundo, onde você consegue pagar uma taxa que é muito baixa, tipo assim, dão $200 australianos, e você tem acesso a 1 ano de moradia lá, onde você pode trabalhar, estudar, viajar, enfim. Interessante. Exatamente. Isso só na Austrália? Dá na Austrália, Nova Zelândia, acho que tem também no Canadá. Legal. Tem vários lugares, isso. Você, como cidadão europeu, paga essa taxa e tem seria como se fosse essa aprovação na hora, isso. Ah, entendi. E caso você for trabalhar na roça, né? Tipo assim, nas farms, como eles falam, você pode, por 6 meses, você ganha um outro ano. Então, tecnicamente, você pode ficar 2 anos. Isso vale dos 18 até os 30 anos. Ah, tá. Tem essa janela só. Infelizmente é assim. É porque é um programa para deixar os jovens, né, viajar e explorar o mundo, enfim, também eles precisam de mão de obra, né? Porque a Austrália é muito grande, mas tem pouca gente. Sim. Daí eu fui no último segundo, quando eu virei 30, né? Agora eu tenho 41. Mas enfim, aos 30 anos eu fui, apliquei, aí eu falei, bora. Aí minha esposa também, então, bora. Só que ela, brasileira... Não podia. Ela tinha que fazer um visto de estudante, que é muito caro. São aqueles vistos que você paga muito, muito caro para fazer um curso até nada excepcional. Mas enfim, a gente foi, porque a gente tem esse espírito, né, aventureiro. A gente ficou 1 ano, 2 meses lá. Mas peraí, como é que ela foi? Ela fez o visto? Ela teve que fazer o visto de estudante. Ela foi estudar gastronomia, que era o sonho dela também, parado lá. E ela falou, beleza. Então mas ela conseguiu? Conseguiu. Tá. Conseguiu. Foi caro, mas conseguiu. E vocês casaram onde? A gente se casou em Brasília. Né? Ah, vocês casaram aqui no Brasil? Sim. Só que assim, ó,
a gente se casou 2 vezes. A primeira foi até por procuração. Você se arrependeu, né? Aí você falou... Não, a primeira vez foi mais uma coisa técnica, né? Vamos dizer, porque ela tinha que se mudar para a Inglaterra e a gente se casou por procuração, ou seja, eu nem fui lá, aqui, né? Sim. Eu assinei, né? Dei essa procura para uma amiga dela, ela me apresentou. E depois 2 anos, mais ou menos, 2013, isso a gente casou na igreja em Brasília, de novo. Ah, tá. Isso, exatamente. Legal. Desculpa, então você não tem nada na Itália? Não, a gente, assim, cadastrou, né, o nosso casamento lá, então está reconhecido. A gente fez uma festa lá, mas não foi nada de igreja e tudo mais, foi só uma coisa... Tá. Mas na Itália eles sabem que você é casado e tal. Claro. Sim, está tudo cadastrado, sim. Legal. E, bom, moramos na Austrália, que inclusive... Bom, eu sei que para os brasileiros é um pouco mais complexo isso, mas se tiver oportunidade, eu acho um lugar bem bacana. Eu ainda não fui para lá, eu já fui para mais de 30 países, mas eu ainda nunca fui para lá. E lá, todo mundo que fala que já foi, né, eles brincam, né? Falam, lá é o Brasil que deu certo, eles brincam. Eu ouvi falar também. Eles sempre falam. Brasil que funcionou, né? Sem fazer juízo de valor ou não, é só o que eu sempre escuto. Mas eu tenho muita vontade de ir, porque tem, pra mim, um fator muito importante. É a questão do clima, do tempo, que eu falei. E lá, né, pô, maravilhoso nesse ponto, né? Inclusive, eu acho uma coisa interessante, né, que em quase todos os lugares que eu fui, consegui empreender também. Por exemplo, lá na Austrália, que começava a entrar em mim, né, contemporaneamente eu ensinava já, lá ensinava claramente italiano para australianos. Eu consegui, enfim, maturar um pouco essa ideia da pizza, né? Chegando também um pouco nisso. E aí eu comecei a ver essa oportunidade, porque lá, assim, é tudo certinho, mas também é fácil fazer as coisas, sabe? Aí eu fui lá no council, né? A prefeitura, eu falei, cara, eu gostaria de ter uma baraquinha de pizza aqui, que pode participar, sabe, de eventos, mercados. Eles falaram, beleza, vamos vendo aqui, você tem um visto, beleza. Aí tipo, alguns dias depois, me deram esse número, né, tipo assim, essa licença. Eu comecei a vender pizza frita, que é outra pizza muito típica de Nápoles, nas ruas de Perth. A gente estava morando lá em Perth. Isso foi uma experiência incrível, porque do nada, né, chegou um cara, um cliente, comeu a nossa pizza e daí falou, cara, essa massa é muito boa, você teria interesse em tocar o meu food truck? Bom, vamos conversar, né? Esse era um cara, tipo assim, tinha 60 anos, acho que ele estava aposentado, mas tinha um food truck muito grande, assim, com um forno a lenha gigantesco. Ele precisava de pessoas, né? Porque ele estava já ficando um pouco mais velho. Aí aquele foi o começo de um sonho, né? Porque assim, a gente começou a trabalhar para ele, mas assim, ele pagava a gente muito bem, tipo assim, ele pegava só uma pequena percentagem dos eventos, né, que a gente ia fazer. E a gente realmente começou a pensar, cara, a Austrália é muito bom para crescer, sabe? Para qualquer coisa você for fazer, que seja como empregado ou também como empreendedor, eu acho que muitas coisas vão dar certo lá. Interessante. Ainda mais se você for europeu, que é mais fácil ainda, né? Não, nesse caso com esse, pelo menos, estiver dentro da faixa de 18 a 30 anos, né? Queria trazer essa sua experiência empreendedora para cá, para o Brasil, que você morou em... como é que... Não era Natal? São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. Natal. Sim, perto, né? Bem diferente dos grandes polos que geralmente você encontra, né? E que você vai. E aí você teve duas, eu acho, pizzarias, né? Duas, ou uma em Brasília. Foram 2 em Brasília. 2 em Brasília. É uma lá. Uma lá. Conta pra gente um pouco dessa... Aliás, antes de você contar, contextualizar pro pessoal. Ele teve, como vocês já entenderam, já foi dono de 3 pizzarias. E a gente tava conversando, num desses vários papos, que o Brasil, ele é bem digitalizado para muita coisa. Tem muita burocracia, a gente já sabe. Demora-se, muitas vezes leva-se um bom tempo para você tá com essa parte burocrática e legal, ainda mais sendo estrangeiro, que nem tem informações. Isso é difícil pra gente, quanto mais para estrangeiro. Direito para pegar e fazer todo esse processo. Ele, ainda assim, no outro lado da moeda, o Brasil ele não é tão analógico para muita coisa, ele é muito digitalizado. E aí,
isso acaba ajudando um pouquinho também nesse processo de você constituir um negócio aqui, mas eu também sei que tem vários problemas de contabilidade, de impostos, você tem que pagar e etc. Então, feita essa contextualização, Sim. Comenta pra gente um pouquinho como que foi pra você empreender no Brasil, quais foram os desafios e também os pontos bons que você encontrou. Boa pergunta. Bom, primeiramente eu acho que estava mais preocupado que eu deveria, né, antes de abrir os negócios aqui, porque achava realmente como um país latino, né, assim como a Itália, que ia ser muito, muito complexo, assim. Mas eu comecei com o MEI, né, no começo, depois virei simples. Mas assim, todas essas transições, toda a questão da burocracia, vamos dizer, da papelada, eu achei incrivelmente fácil fazer. Então assim, o meu relato é que hoje em dia é muito mais complexo abrir uma atividade na Itália que aqui no Brasil. É mais analógica lá. Sim, mais analógico, mais burocrático, assim, também questão de imposto, né? Agora não vou me lembrar os valores exatos, mas pode ter certeza que mais alto na Itália é mais complexo. É mesmo? Mais alto do que o daqui? É assim, eu falo da realidade do simples, né? Claro. Pelo menos. Agora, outra categoria não vou te dizer muito, mas assim, o simples eu acho uma ideia muito bacana, muito simples, e que simplifica muito a questão de empreender, de ter o seu próprio negócio. Só contextualizar o pessoal, você tem várias formas de você constituir uma empresa. Tem limitada, ME, etc. E aí aquele se refere, ele teve duas. Ele foi MEI, desculpa, isso, que seria o primeiro passo. Tem um certo limite também de faturamento anual que você pode se enquadrar nisso, né? E aí depois disso, aí você tem outras categorias, dentre elas, você tem essa possibilidade do Simples Nacional. Como já até no próprio nome, é uma forma mais simples de você fazer uma gestão do seu negócio. Aí eu não sou contador, nem advogado. Não, eu também não, mas posso garantir que é fácil. Eu não sei quais são os pré-requisitos que você precisa para você ser considerado como essa modalidade ou outra. Vale muito a pena você buscar. Mas, enfim, compartilhando, porque isso é uma coisa que funcionou para ele, também já funcionou para mim e pode funcionar para você se você quiser constituir seu próprio negócio. Muito bom. Por favor, então, continue. Então, também a questão de ter o contador online, por exemplo. Hoje, né, eu tenho um contador online, então toda essa gestão é feita pelo meu computador online. Realmente, assim, eu acho muito fluido, né, esse sistema. Então, assim, também para quem está pensando, talvez, de investir aqui no Brasil, abrir alguma coisa, eu diria que é um país que, apesar, né, de ter alguns, vamos dizer, alarmes, né, tipo, nossa, é complicado, mas vamos ver também no nosso país antes, né, como é, porque talvez seja mais complexo lá. Justo. E como é que foi essa, sem ser na parte burocrática, mas na parte de gestão? Sim. Porque os tipos de profissionais que você provavelmente contratava, é diferente do tipo do profissional executivo, que são histórias diferentes, né? Você tem propostas de valor diferentes. Como é que era fazer a gestão? Gestão do pessoal, né? Você fala... Não somente do pessoal, mas do negócio ali, do dia a dia. Do dia a dia. Bom, eu acho que isso também me ajudou bastante a entender um pouco o Brasil, né? As várias caras, né? Do Brasil. Então, foi uma experiência muito boa, até um pouco antropológica, diria. Mas foi ótima, né? Tipo assim, me ensinou muito. E assim, a gestão, a gente começou tendo um food truck, né? Também aqui. É isso. Tá. É lá que a gente tinha o MEI, né? A gente começou com o MEI, que é microempreendedor individual, né? Que é como você falou, para começar, para ver se dá certo. Depois a gente abriu a primeira loja lá em Brasília, a segunda. Então o negócio estava indo bem. E assim, a gente fazia, né? Eu e a minha esposa também, uma gestão muito direta. Ou seja, a gente estava dentro, né, do negócio, pelo menos nos primeiros tempos. Mas a minha ideia era já aquela de crescer, né? Então, esse crescimento, para a gente era necessário sair desse lugar. Ou seja, a gente não podia, né? Acho que não faria sentido a gente continuar na operação todo dia. Então, a gente tentou, né, de estruturar a empresa de uma certa forma. Gil, é um ponto. Desculpa te interromper, mas é que isso aqui é muito importante. Se você quiser crescer o seu negócio, você não pode de forma alguma ficar
todos os dias ali na operação. Você não pode. Esse é um aprendizado legal para retirar disso que você falou. Porque tem muito dono de negócio, principalmente os que talvez não tenham tanta experiência ou esteja na sua primeira aventura, eles têm uma dificuldade de fazer uma coisa, delegar. Tem muito medo, né? De talvez... Você talvez deve ter tido esse medo também, não é? De, vai fazer... Um exemplo bem banal. Vai fazer uma pizza mal feita. Ou vai fazer um atendimento ao cliente mal feito, não é? E aí você fala, não, deixa que eu faço tudo. O negócio é meu, eu faço tudo. Eu faço porque eu sei fazer. Eu sei como fazer. Exato. Mas não dá. Você tem que... eu vi uma frase faz um bom tempo. Eu não me lembro de quem que foi, mas eu sei que eu vi dizendo que se você... se no dia que você... não, peraí. Se no dia que você não puder ir trabalhar e o seu negócio parar de funcionar, você não é um dono de uma empresa, você é um empregado. Muito bom. Exato. Essa frase não é minha, tá? Eu li em algum lugar, não sei de quem. E é muito verdade isso. Concordo. Então, eu acho que talvez em alguns momentos ali, você e a sua esposa eram empregados também, né? E isso... segura muito para você alavancar o negócio e crescer, né? Comenta pra gente sobre isso, por gentileza. Outra coisa muito interessante. Antes de abrir o Food Truck, né, que foi o nosso primeiro passo, a gente foi fazer uma consultoria lá no Sebrae, que inclusive O que você achou do Sebrae? Então, a gente só fez essa consultoria muito rápida, que durava 1 hora. Tá. Sim, então não foi aquele projeto assim mais longo, né? Eu acho que tem um nome que agora eu não me lembro. A gente foi falar com um consultor. Eu me lembro muito bem essas palavras, que basicamente fala o que você falou. Ele escutou a nossa ideia, o nosso plano. Né? Se apresentou para ele. Isso, a gente apresentou. Tá. Ele falou assim, então, cara, se você quer ter sucesso nessa sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da operação. Só que naquela época que a gente tinha um carinho muito forte. Assim, eu sou de Nápoles, que também é a cidade da pizza. A gente vai para Nápoles comer pizza, que é boa. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar dentro, pelo menos um primeiro período, porque eu gosto de fazer isso. Sei. Aí, depois de um tempo, a minha esposa, né, a gente falou, cara, ele estava super certo. É que muitas vezes o dono, o negócio é o dono. Ele, não é, e ele se vê no negócio, e o negócio parece que se vê nele. É difícil você largar não isso. Mas, na verdade, alguma sugestão que eu posso dar é a seguinte, gente, negócio é negócio, então é para faturar, para fazer dinheiro. Perfeito. E a segunda coisa que posso dizer, né, como sugestão é tenha um prazo para sua atividade, por exemplo, qualquer atividade for, pizzaria, consultoria, enfim, tenha um prazo, tipo, quando eu chegar nesse ponto, eu vou vender. Acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque negócio não é para sempre. Muito bom. O negócio tem que ser para sempre e até enquanto dure, não é? Exatamente. Mas você tem que saber. Você tem que ter aquele timing de falar, cara, se eu tenho prazo, aqui, né, o meu, vamos dizer, os meus números, né, que falam que eu cheguei aonde eu queria, acabou, eu vou vender, finalizou. Legal. Muito bom isso, porque às vezes a pessoa, principalmente o empreendedor de primeira viagem, ele não sabe o momento de olhar e falar, perdi, eu tenho que parar e mudar. Ou pivotar, né? Que seria uma mudança mais abrupta. E quando você não põe esses prazos, esses milestones, né? Então, esses objetivos, é difícil de você falar, putz, perdi, tenho que sair fora. Ou não, tô ganhando, vou continuar aqui. E eu ainda não sei se eu vou parar ou se é para eu parar o que eu vou fazer. Isso é letal, acho, né? Para sua empresa. É para o futuro, né? Porque assim, eu vejo o empreendimento como se fosse um trabalho também, né? Então, assim, nada dura para sempre, né? Você já trabalhou em muitas empresas, mas você soube quando era o momento de, beleza, aqui acabou, vamos para a próxima. Então, empreendimento também é isso. Sem dúvida. E foi difícil gerir o pessoal? Sim, vou dizer sem... Tomou muito processo também? Na verdade, não muitos, né? A gente estava preocupado em tomar muitos processos. Na verdade, foram mais os sócios que ficaram depois que tomaram muitos. É mesmo? Ele dá risada ainda, que cretino. Eu nunca faria negócio com você. Será? Mas não, na verdade, a gente tomou poucos e até a gente ganhou. É que é muito raro, né? Assim, não porque quero me gabar ou achar que eu seja nosso empreendedor meio do mundo, mas a gente tinha um certo carinho
na gestão do pessoal, né? Bacana. Ou seja, porque a gente passou para isso, né? A gente trabalhou em lanchonete, a gente trabalhou em restaurante. Lado, né? Exatamente. Então a gente sabe como é. E a gente queria, né, esse sonho, assim, esse objetivo de dar um mínimo, né? Por exemplo, a gente fechava 2 dias por semana, segunda e terça. A gente abria de quarta a domingo, então tem 2 dias de folga, um depois do outro restauração, como é? No que? Na De alimentação? É isso, no ramo, né? Uhum. E a alimentação é muito raro. A gente vê restaurante que se aberto todo dia, ou fecha um dia por semana. Então a gente tinha essa filosofia, né? Uhum. Mas assim, foi complicado porque pessoas são complicadas. Essa é outra dica que eu posso dar também. Quando você vai pensar no seu negócio, pense em um negócio que tem poucas variáveis. Mais variáveis você vai ter, mais a sua vida vai mais complexo. Não é impossível, né? Tem pessoas que são capazes, mas tem que ser algo fluido, né? Então, se algo vai no seu círculo, né? Se algo vai parar, se em uma fase, em um passo aqui para, quer dizer que talvez tenha uma variável a mais. Muitas variáveis eu acho que não vão dar certo. Então, poucas, mas boas. Poucas variáveis, mas boas. Muito bom, muito bom. Na realidade, viver é uma gestão. Viver é o ato de gerir essas variáveis, não é? Bravíssimo. Algumas são têm um risco maior, outras têm um risco menor. Calcular, né? Calcular, exatamente. Para ver se no final das contas o outcome, o resultado, vai valer a pena ou não, né? Ou não, exatamente. Então é muito bom isso que você falou. Gostei. E no final das contas, que fim que deu? Entendeu? Não, bom, as pizzerias em Brasília, a gente vendeu para nossos sócios, né? Que a gente tinha 2 sócios. Lá em São Miguel do Gostoso também vendi, depois de um ano, porque os meus planos eram de continuar a viajar, né? Voltei a dar aula, né? Que agora é a minha primeira profissão. Continuo, aliás, até hoje, dando algumas consultorias nesse ramo de como abrir uma pizzeria napoletana específica. Se você tiver interesse, fala aí, por favor, Gil. Escreve, por favor. E, assim, mas daquele momento eu entendi que empreender com um negócio assim, com uma loja física, não era para mim. Por quê? Porque é muito cansativo, né? Eu tinha já uma gestão, na minha ideia, né, muito assim... remota, ou seja, eu tinha todo um sistema de gestão do pessoal, de conferir as coisas, ou seja, eu quase não ia mais, pelo menos lá na pizzeria no norte, no nordeste. Mas assim, também, loja é loja, né? Como se você tivesse uma casa, né? No apartamento, você de vez em quando tem que aparecer. Eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria ter simplesmente o meu computador, a minha conexão, meu Wi-Fi. E é isso. É isso, é desbravar o mundo. Eu comecei a fazer isso, né? Assim, hoje... Você se cansou, moral da história. Eu me cansei. Você se cansou de ter o... Eu agora sou um grande comedor de pizza, mas não quero mais saber de fazer. Eu posso te ensinar, eu posso te oferecer uma consultoria, mas só quero comer. Só que fazer não, né? Fazer não, já deu. Justo. E aí você já até falou que agora você tá nessa pegada de ser um nômade digital. Sim, através... Tentando, né? Tentando. Isso, Comenta pra gente, primeiro, como foi essa transição e segundo, como é ser realmente por que você decidiu, como é ser e o que você faz pro pessoal saber... Sim. Porque tem muitas atividades que você não consegue ser nômade, né? Então, o que você faz que o habilita a ser esse nômade digital também? Legal. Bom, primeiramente, quando a gente se mudou lá para o Rio Grande do Norte, era durante a pandemia. Então, a gente estava numa época um pouco complicada e eu voltei dando aula, né? Porque assim, parei por 2 anos, mais ou menos, que foi o tempo que a gente abriu as pizzerias lá, em Brasília. E depois, quando chegou essa pandemia, contemporaneamente, né, ao mesmo tempo, voltei dando aula. Enquanto eu estava lá, percebi, né, dia depois de dias, que aquele tipo de trabalho era o trabalho que eu, na verdade, sempre sonhei desde que eu era criança. Ou seja, tem a oportunidade de ficar em qualquer lugar. Posso ficar aqui, em Curitiba, em qualquer lugar do mundo. O importante, exatamente, é ter um computador, é uma conexão. Que legal. Aí voltei, né? Inclusive foi aquela época, né, que a gente começou. É verdade, exatamente. a gente conheceu. E daí eu consegui entender
que o caminho era aquele, naquele momento, eu não poderia adiar isso. E o que você sentiu, Dio? Que você falou assim, cara, é isso aqui o que eu quero, não é fazer pizza. Não, pizza só com... Não, realmente eu senti uma adrenalina dentro de mim, de falar, cara, Você sente, né, cara? Sim, eu gosto de viajar, eu gosto de ver o que tem do outro lado do mundo. E ainda tenho muitos países que eu quero conhecer. Eu quero encontrar ainda muitas pessoas, eu quero falar com muita gente, eu quero comer comida muito diferente. Eu não posso ficar grudado porque eu tenho uma loja ou tenho um escritório onde eu preciso ir. Não. Eu sou da ideia que se eu consigo desenvolver um meu tipo de emprego, né, que eu tenho hoje, ninguém pode me parar mais, né? Tipo assim, somente talvez a inteligência artificial daqui a alguns anos, mas até nesse momento eu comecei, né, voltei com muita força, né, a dar aula. E hoje, por exemplo, tenho um esquema de trabalho, né, que eu trabalho de segunda até quinta, então eu já não trabalho mais na sexta, por exemplo. Oh, que legal! Ou seja, é sempre um risco, né? Porque assim, eu não sou empregado, não sou CLT e tal, muito vai depender das minhas performances, mas também de alguns fatores, né, que não são conectados com mim mesmo. Mas eu já tenho um esquema de vida que gosto, né? Porque tenho mais tempo livre. Consigo compactar minhas aulas ao longo, né, de alguns dias. E ter mais tempo livre para desenvolver outros projetos. Por exemplo, agora estou em uma fase de fazer alguns canais no YouTube, né? Depois vou passar alguns canais exatamente de empreender online com a questão de ensinar o italiano online, porque tem escalabilidade. Sim. Tem outro canal também, assim, paralelo, que são das minhas viagens, assim, das minhas caminhadas, né? Na verdade. Enfim, estou nessa fase de usar, talvez, algum dia, né? A sexta-feira, né? Que eu falei que não trabalho, né? Como professor, de entender isso, de estudar, né? De me aprimorar nisso. Dio, eu tenho uma... E é uma mera impressão minha, leitura pode estar errada. Sim. Enfim, é uma impressão que eu tenho, que... Quando eu penso em nômade digital, eu penso realmente em viajar, conhecer diversos lugares, pessoas, culturas, maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu acho que o nômade digital, ele... De novo, posso estar errado. É algo que tem que ser momentâneo, ele tem que ser curto, médio prazo no máximo, mas um médio não muito longo. Porque eu não acho muito sustentável. Mas eu nunca fui um nômade digital, com base com quem eu conversei e no que eu já li. Por alguns motivos, eu não vejo, por exemplo, e você tem que ser novo, em linhas gerais, você tem que ter uma saúde boa também. Sim, isso sem dúvida. Não é? Então, você não vai falar para uma pessoa já aposentada, dificilmente, né, para ser um nômade digital. Então eu fico pensando, no longo prazo, um nômade digital, você que está nessa posição hoje, você pode falar. 2 pontos que eu quero trazer. Você acha que ele vai conseguir criar elos fortes com pessoas, porque ele está sempre pingando de lá e para cá? Você acha que serão somente relacionamentos, ou majoritariamente relacionamentos muito rasos? Esse é um ponto. E o segundo ponto é no longo prazo. Você acha que uma pessoa que tem um estilo de vida de nômade digital, ele vai conseguir, por exemplo... na sua velhice, ou quando ele decidir não trabalhar mais, ou vamos supor, infelizmente acontece um acidente, essa pessoa fica incapacitada, né? E aí, como é que ele vai fazer depois para, sabe, ter um backup, ter alguma coisa para se manter? Bom, boa pergunta, mas primeiramente acho que o nômade digital, concordo com você, não pode ser para sempre. Pode ser em alguns poucos casos, e não é algo que eu faria para sempre. Agora estou curtindo, né? Estou curtindo essa fase, ou seja, eu tenho possibilidade de ficar aqui em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar. Quando eu volto para minha cidade, eu continuo trabalhando de lá, então está certo. Mas também não vejo que isso seja algo possível, limitante. Isso, exatamente, fazer para sempre. Agora, sobre a questão das pessoas, né, que eu acho interessante... Eu acho que também, conforme a gente crescer, né? Bom, você é mais jovem, né? Que eu já sou no 41. Eu acho que a gente percebe que tudo é muito volátil, né? Assim, a gente não tem mais aquelas relações como a gente quando tinha 18 anos, né? Com os nossos amigos, que a gente estava em contato todo dia. Então, assim, eu já estou preparado
nessa questão de ir em um lugar, conhecer alguém, beleza, a vida que é contínua, sabe? Hoje em dia é mais fácil, a gente pode ter um contato, né? A gente tem o celular, né? Então, de uma certa forma, a gente vai ter um contato, mas também não estou mais em uma fase de me apegar muito com as pessoas. Eu quero curtir aquele momento, isso não me pesa, sabe? Mas tem pessoas que pensam nisso, né? Então, assim, ficar pulando, né, de um lugar para o outro, talvez não é para todos. Tá certo também. Legal. Realmente, não é pra todos, né? Você tem que se conhecer o suficiente pra falar, não, quero ficar mais fixo aqui, eu quero ter essa flexibilidade, Mas, né? por exemplo, eu falaria para quem tem a possibilidade de ter um trabalho remoto já hoje, de provar, né? Ser nômade digital não quer dizer, cara, eu vou sair da minha cidade e nunca mais vou voltar. Você pode ir aqui rapidinho, pode ficar um mês na Argentina, pode ir lá no Chile, pode ir na Bolívia, ou simplesmente mudar de cidade dentro do Brasil. Eu acho que isso é muito bom, sabe? Isso pode trazer uma perspectiva diferente e talvez também um pouco mais de criatividade na sua vida. Legal, Gil, gostei. Quando você estava com a sua pizzaria, você com certeza tinha que fazer propaganda para o pessoal conhecer. Sem dúvida. E agora, como professor, também, né? Você tem que fazer várias propagandas e etc. Hoje, como é que você se vende aí no mundo digital para ser encontrado, para o pessoal contratar o seu serviço? Sim. Bom, aqui no Brasil, especificamente, acho que você passa a palavra quando uma pessoa fala para outra. É do boca a boca. Boca a boca, desculpa. Boca a boca funciona muito bem depois de um tempo que claramente você já tem um certo nome. Antes disso, aulas... Existem algumas plataformas onde você pode colocar o seu perfil, né? Que geralmente funcionam bastante bem. Mas também tem o próprio canal, né? Por exemplo, agora eu tenho um canal no YouTube, né? Tenho também, de vez em quando, eu fiz algumas propagandas lá no Google, por exemplo, que inclusive também com a pizzeria era um dos canais que eu usava mais, né? Tipo que funcionava mais até. Mas é isso, né? Existem essas plataformas, promoção, assim, de boca a boca, né? Como você falou, e, assim, coisas pessoais, né? Como eu falei, mídias, né? Tipo Instagram ou YouTube, né? Mas, legal. Fiz essa pergunta porque tem o pessoal da Triwi, que é a Triwi Press, que é uma empresa que inclusive é uma parceira agora nossa aqui. Obrigado, Triwi, também. E seja você dono do seu próprio negócio já com uma pizzaria, né? Ou talvez com uma empresa de tecnologia. Também. Ou talvez, se você quiser também falar dos seus próprios serviços, eu recomendo o pessoal da Triwi, desculpa, porque eles me ajudam nesse processo de assessoria de imprensa. É super bacana, eles me ajudaram a chegar também para outras pessoas, outras empresas, a divulgar também a minha marca, a marca do podcast. Então, como eu já falei em outros momentos, se funcionou para mim, talvez pode funcionar para você. E eu só recomendo aquilo que eu efetivamente tenho um conhecimento prático e que eu já tenha usado ou que eu uso. Então, deixo aqui também essa recomendação do pessoal da Triwi, tá? E aí, voltando então para você. Sim. Aí, queria ainda continuar nessa parte do nômade digital. Sim. Porque sempre temos histórias, né? Histórias que o pessoal adora, inclusive. Conta pra gente aí algum perrengue, algum problema, ou talvez alguma coisa engraçada, peculiar que você viveu. Exato. Bom, uma das últimas, assim, não foi tão engraçada, assim. Foi engraçada, mas não. A gente estava lá no Chile, né? No começo desse ano. A gente ficou um mês lá na região de Santiago, de Valparaíso. Já estive lá também, muito bonito. Gostei bastante também. Valparaíso achei bastante diferente, né? De Santiago, mas, assim, muito, muito interessante. A história é muito simples. A minha esposa nunca experimentou, né, vamos dizer assim, um terremoto, né? Putz, isso não é engraçado, eu sim, porque Nápoles, além de muitas coisas, também tem terremotos. E o vulcão também. O vulcão, tem 2. Então, bem-vindos a Nápoles, bem-vindos a Nápoles. E desde que a gente chegou lá, ela falava... Cara, eu gostaria muito, sabe, de ter um terremoto assim. Eu não acredito. Não acredito eu também. Ela não falou isso, peraí. Ela falou, porém,
quero que seja um muito leve. Que seja, sabe, um só pra... Carol, você não sabe com o que você está brincando, Carol. Ela não sabia, mas depois ela soube. Deus Mas o que aconteceu? Eu falei, cara, não fala isso porque é chato. Terremoto, né? Eu já peguei alguns fortes também, dá medo, né? Porque assim, você não sabe. Você não sabe o que fazer, cara. Exatamente. Você fica lá... E aí foi... A gente estava já quase no final da experiência do Chile, antes de ir lá para Argentina. Uma noite lá em Valparaíso, eram 13h25, 13h20, aí chegou esse terremoto muito forte, era tipo 5.4, assim. Foi nesse ano? Foi nesse ano, não sei. A gente tá gravando em 2024, tá, pessoal? Isso. 2024 foi em janeiro, final de janeiro de 2024. Eu lembro, li. E a gente estava no pior apartamento que a gente ficou nesse período, que era tipo na latinha de atum, basicamente. Meu Deus. E a primeira... Como se chama? As coças? Como é o primeiro tremor? Primeiro tremor. Tremor. Eu não vi nada, né? Eu estava dormindo. Talvez seja um pouco mais acostumado. Aí ela chegou para mim, né? Assim... Oi, Giovanni. Foi um terremoto? Aí eu acordei e falei, não vi nada. Aí chegou outro muito forte. Realmente você sentia mesmo como se a chacoalhando. Casa... Assim, foi chato isso. Assim. Depois a gente riu, mas deu medo porque... Durou muito tempo? Não, acho que durou, assim, 3, 4 segundos, o segundo tremor. Ah, tá. Mas não foram vários tremores, né? Não. Porém, a gente acordou, né? Porque, geralmente, quando acontece, a gente tem que ter um certo cuidado, porque pode ter outros. Mas não aconteceu mais nada depois. Nossa. Mas isso foi uma das histórias engraçadas. Cara, eu me lembro também de uma experiência... Foi a minha única experiência que eu tive também de... E foi bem tranquilo, comparativamente com o que você já viveu. Tava em El Salvador. E lá em El Salvador, o território é lotado de vulcões. E também tem muitos, né? Naturalmente, você tem muitos tremores ali. Todos os dias eles têm, só que você nem sente. E, cara, aí eu tava num restaurante, eu era o único estrangeiro, o único brasileiro ali no caso, e tava lá com eles, e aí, que nem a gente tá aqui conversando, e aí eu senti mesmo, sabe, uma bela de uma chacoalhada, nossa, eu já levantei e falei, meu Deus, quero ir embora. Eu fui o único que levantei ali, porque aí todo mundo ficou parado assim, pra ver se vinha mais, né, mas e eu tava em pé assim com... Cara, desesperado. O que eu vou fazer, A gente não tá acostumado, eu não tava acostumado com isso. Não estou acostumado e nem quero me acostumar, inclusive. Não quero nem passar perto disso. Não quero. Aí eu levantei e falei, meu Deus. E aí, nessas horas no desespero, você vai falar sempre no seu idioma primeiro, né? Mais assim, forte também. Exato. Né? E aí eu lá já quase chorando em português mesmo. Mas brincadeiras à parte, aí eles esperaram um pouquinho e não veio mais. Aí depois do restaurante ter ficado em silêncio, aí uns deles falaram, bem-vindo a El Salvador. Bem-vindo. Isso daqui acontece sempre, sabe? Mas uma coisa engraçada, quando a gente chegou no primeiro apartamento do Airbnb, né, que a gente ficou lá em Santiago, a pessoa que acolheu a gente falou, gente, aqui vai ter muitos tremores, tremblas, acho que em espanhol. Sim, mas não se preocupe. O lugar melhor onde ficar é no apartamento. O que você tem que fazer? Você tem que ver se os seus vizinhos vão ficar em casa, você fica em casa também, porque quer dizer que não vai acontecer nada. Agora, se os seus vizinhos vão sair na rua, saia também. Ou seja, faça o que os vizinhos fazem. Mas se acontecer de boa, fica, porque é normal. Mas não é tão legal, né? Não. Vocês foram pra casa do Pablo Neruda? Lá em... Não conseguimos ir. Não. Em Valparaíso. Passamos por fora, mas a gente não fez o tour dentro. Eu fui lá, foi no ano passado, em 2023. Muito legal. Bem, pra quem gosta, né, de programação assim... De terremotos, né? Não, terremoto não. Mas eu fui lá, é uma programação legal também, caso você tenha interesse. Legal. Mas, enfim, aí você teve esse daí. Sim. O que mais você teve? Que mais? Um outro interessante, assim, isso também um pouco é cultural, né? Assim, de uma certa forma, né? Quem tem um passaporte europeu, né? Acredita que pode fazer tudo na vida, né? Tipo assim, já vai com beleza, eu sou italiano. Mas quando eu morava na Austrália, né? A última vez que fui lá para a Austrália, eu tinha esse Working Holiday Visa, né? E daí durou um ano, né? Tem a duração de um ano. Agora, ou você sai, né? Você vai embora, ou você tem que entrar com outro visto.
Aí eu tinha certeza absoluta, né, que para mim, me dar um visto de turista, né, para ficar um pouco mais, era super de boa. Aí eu fiz o quê? Eu tinha que sair, né, de acordo com a migração, não poderia fazer essa aplicação dentro da Austrália. Então eu saí e fui para a Indonésia, para Bali, que era o lugar mais próximo, davam 3 horas de voo, era também muito barato. Já com a data de volta, né, que era da uma semana, né, dali a uma semana para frente. Só que, basicamente, o visto nunca saiu. O governo australiano ficou um pouco suspeito, falou: você ficou lá por 1 ano, você trabalhou e tudo, agora a sua experiência acabou, mas você quer entrar logo de volta, por quê? Eu falei: não, a minha esposa está ainda lá, na verdade, a gente só queria fazer uma última viagem de Perth até Sydney, né, a gente queria fazer aquela viagem, tipo, mais do Outback, né, tipo, com um van, e depois a gente vaza. Só que eles falaram: não. Eles achavam que talvez era um perfil um pouco suspeito. E o problema é que eu viajei somente com uma mochila, né? Porque eu achava que era assim 1 semana. Então eu deixei tudo, o restante lá na casa onde a gente estava morando. Enfim, eu tipo assim, tinha que morar, né? Morei por 1 mês lá na Indonésia. Só que daí 1 mês também o visto para a Indonésia estava para vencer, então foi pulando lá para a Malésia. Enfim, no final das contas cheguei lá na Tailândia. Enfim, fiz essa adaptação. Que loucura, gente. Mas foi bom no final das contas porque, assim, era um lugar que eu não estava ainda pensando de ir. Você conheceu, pelo menos. Exatamente, foi maravilhoso. Gostei bacana. muito. E, Dil, peculiaridades de viver aqui no Brasil. Por mais que aqui em São Brasa, por mais que aqui, pô, comunidade italiana seja gigantesca. São Paulo, especialmente, né? Exato. E, enfim, tem muitas referências à Itália. Mas sempre tem alguma peculiaridade, né? Não tem como. O que você tem pra contar pra gente? Então, tenho várias, gente. Só brincando. Então, uma coisa, acho que até comentei um tempo atrás com vocês, que pegou a minha atenção, é essa fixação, né, que os brasileiros têm com os dentes. Eu vou mostrar os meus, porque tenho medo de ser julgados, né? Mas assim, eu acho de um lado muito bom, no sentido que, claro, higiene bucal é super importante. Sim. Mas essa questão de como seus dentes sejam o seu cartão, né? De visita. Esses sorrisos, né, maravilhosos. Sim. Assim, achei no começo, pelo menos, um pouco estranho, né? Porque na Itália, assim, a gente não é tão fechado, talvez, com, não sei, os ingleses, né? Sim. Mas a gente tende a ficar um pouco mais sérios, né? Essa questão de rir, de ter esse sorriso, né? Assim, tão grande. É mesmo? Você tem essa impressão? Aliás, eu tenho essa impressão. Eu acho que tem a gente um pouco mais fechado. Não, um pouco mais, sim. É isso. Mas não sério. Não. Sério, não. Mas é bom, talvez comparativamente, casos, né? É isso, comparativamente não tão sério, mas assim... Então, eu percebi depois que dentes aqui são extremamente importantes. Ou seja, você vai ser definido por seus dentes. Isso achei um pouco estranho. Você sabe que, às vezes, quando eu vejo lá a RAI, né? Que seria a Globo da Itália. É a RAI, né? RAI. E às vezes eu escuto outros programas da TV italiana. Cara, parece que os caras estão brigando ali, mas eles estão, não é? Principalmente quando é tema político, eles estão conversando tranquilamente, mas parece que um vai matar o outro ali. É muito interessante isso, desculpa. Não. Uma coisa interessante que eu percebi aqui também, o teor, né, das conversas que tem, por exemplo, nos noticiários, né? Por exemplo, você falou da RAI, né? A gente tem TG1, né, que seria o noticiário, né, aquele mais oficial, e aí as pessoas são super sérias, as pessoas falando, assim. Aqui eu percebo, não sei, em algumas redes, né, pelo menos, parece mais uma brincadeira, sabe? As pessoas, tipo, muito mais informal. É isso, aí... Cara, é muito estranho, né, ver isso. Tipo assim, não só falando se é bom ou não, né? Claro! Diferente. É muito diferente. Isso eu já reparei também em outras conversas. Até para fazer negócio, você vê que você tem que tratar... O senhor, né? Lá seria pelo lei. E aí você tem que tratar também pelo senhor. Por mais que seja uma pessoa que tem a sua faixa etária de idade, você tem que também tratar assim, porque é muito respeito. Muito respeito, é muito diferente. Isso não só na Itália, tá? Sim. Mas você pode ir até aqui próximo também, na América Latina. Vamos, sei lá, pro México, pra Colômbia. Tem que falar o senhor, seria usted, tem que falar, e é muito... Só se a pessoa der uma abertura pra você, mas inicialmente é sempre assim. Isso é um fator que já me chamou a atenção algumas vezes. Uma curiosidade também que você falou dos dentes, é que o Brasil, ele é o local onde, acho que
tem o maior número de faculdades. Acho que se ele não for o primeiro, é o segundo país no mundo que é mais renomado nessa parte dentária. Sim. E se você for dentista e estiver ouvindo isso daqui, você sabe melhor do que eu. Com certeza. Acho que eu tenho o maior número de dentistas do mundo e o mercado aqui realmente é muito grande. O brasileiro, isso não é só uma constatação assim trivial sua, realmente claro. É assim. E, enfim, mais como prefeito de curiosidade para vocês. Eu sei que vocês adoram. Inclusive também eu acho que isso deu muita, assim, muito ruim em alguns relacionamentos, né? Por exemplo, eu sempre ouço falar, né? Tipo, um brasileiro foi lá, mas encontrou uma pessoa, mas quando abria a boca, essa pessoa era tudo estragado, assim. Falei, não. Próximo. É que tem também um outro fator que fuma-se muito na Europa, muito, né? Muito mais. Eu não fumo, mas assim, eu percebo realmente que na Itália a gente fuma demais. Bastante, né? Muito. Isso é chato. A gente para de fumar. E essa questão de ter mais cuidado com a saúde e tal, tem mudado um pouco, mas ainda assim, comparativamente com o Brasil, sim. Muito mais o pessoal fuma lá, né? Sim. É mais cultural, disparado, né? Assim, é muito alto. Sim. E o que mais você acha que de diferente, de peculiaridade? Eu sou italiano, sou napoletano, então deveria ser chato, né? Com comida, principalmente. Mas assim, eu sou napoletano um pouco diferente, eu sou aberto, assim, italiano, vamos dizer assim, um pouco mais aberto, porque... Eu adoro essa distinção que você faz de um pra sim. Até me confundo, às vezes. Mas assim, o que eu acho é que, essa é uma coisa que talvez também outras pessoas falaram, muito estranho para mim quando eu cheguei aqui de colocar tudo no mesmo prato, assim, gente, é estranho, agora já me acostumei, até gosto, acho mais prático, mas para mim ver, não sei, uma massa perto de um feijão, assim, ou de ensalada... Você não pode se acostumar com isso, cara. Não sei se eu já me acostumei ou não, mas é complicado, mas assim, uma coisa boa, porém, que eu quero falar, não quero falar assim. Claro. É que eu acho assim, também o brasileiro, geralmente falando, tem muita mais noção do que ele come. Eu achei muito essa questão de quase todos saber, cara, isso eu preciso comer mais proteína, mais carboidrato, mais disso. Na Itália, na verdade, não tem muito isso. Apesar que a gente tem essa dieta mediterrânea, mas uma dieta mais baseada nas tradições. Que é massa. Basicamente, a gente come muito carboidratos, assim, acompanhado, porém, também com legumes, né? Por exemplo, a gente tem alguns pratos como pasta e patate, né? Massa com batata, pasta e piselli com ervilha. Então, assim, a gente come menos massa, né? No dia a dia, tipo assim, 40 gramas, mais ou menos. E o restante, o prato vai ser completado com esse tipo de legumes ou verduras. Mas sempre, tipo assim, aquele vai ser o nosso primo piatto, né? Exato. Aí depois vai ter segundo, contorno, fruta, né? Isso, não, vamos falar pro pessoal, porque você tem a entrada, primeiro prato, segundo prato, contorno, etc. Isso. Então, por exemplo, se você vai no restaurante, né? Vamos falar mais de um restaurante. O garçom ou a garçonete vai te oferecer um antipasto, né? Que seria uma entrada. Depois você vai escolher um primo piatto, né? Que seria geralmente... Isso para o menu completo. Isso para o menu completo. Que geralmente é o que eles querem, né? É claro, que obviamente. É mais, né? É mais. Às vezes até compensa, porque tem um menu fixo, talvez com 15 euros, né? Que talvez compense. Sim. Mas geralmente os brasileiros reclamam que a gente come muito, então talvez você pode só falar, não, você quer um primo piatto, por exemplo. O primo piatto geralmente é massa ou risoto, né? Vai ser uma das duas formas, duas coisas. Depois um segundo piatto, que vai ser geralmente carne ou peixe. Contorno, que vai ser geralmente salada ou batata. Seria o acompanhamento. Um acompanhamento. Final, vamos ter dessert, né? O dolce, que... pode ser, clássico tiramisu, né? Vamos sopra estereótipo. Depois, café e ammazza caffè, né? Que seria o licor, né? A gente toma café e depois... É o café correto. Também um correto que a gente joga dentro. Explica pra eles o que é o café. O café correto, né? O café corrigido é um café, um espresso, com acrescentando geralmente grappa, né? Que esse licor é extremamente forte. Que é a cachaça italiana. Exatamente. Só que de uva, né? Só que feita de uva. Só que isso é muito comum, por exemplo, na região do Vêneto, né? O Vêneto tem esse costume muito forte de tomar café correto. Legal. Mas é bom de vez em quando, né? Sim, é bom, tem que alegrar a vida. Eu vi também, ainda dessas peculiaridades, eu vi um vídeo de uma americana na Itália pedindo, depois de ter comido tudo, já tava ali no cafezinho, pediu um cappuccino.
Eu sabia que essa ia ser sua reação. O fim dos tempos. Aí o garçom falou, o quê? Um cappuccino? Não, eu não vou te dar cappuccino. Não, mas eu quero. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Comigo também foi uma experiência também, não parecida. Com cappuccino, não, mas vou contar aqui. Vamos lá. Eu também tava lá, eu não me lembro qual que era o lugar. Não, eu tava em Lecce, tava na Puglia. Na Puglia, exatamente. Fica ali na bota, bem na parte de trás da bota, sabe? E aí eu fui lá no restaurante, aí eu pedi um prato de macarrão com frutos do mar. Eu já sei, talvez, onde você quer. Mas vamos. Já sabe, né? Ele falou, só foi esse, eu não queria primeiro prato, segundo, mais nada, era isso e um vinhozinho. Aí ele levou, aí eu falei, por favor, queijo ralado. Exato. Aí ele, queijo ralado? Aí eu, sim, queijo ralado. Aí ele, mas como assim queijo ralado? Com frutos do mar? Ele falou na minha cara, assim, mas queijo ralado com frutos do mar? Aí eu falei, eu quero, eu vou comer. Qual é o problema? Aí eu até brinquei, no Brasil a gente mistura tudo. Mas você não tá no Brasil? Você tá na Itália. Não pode. Mas aí ele, tá bom, vou trazer. Aí ele foi lá, trouxe, aí ele me deu. Aí eu tenho um péssimo hábito, eu admito. Eu como rápido, como realmente rápido. Deveria não, vou prestar mais atenção nisso. E eu comi na minha velocidade normal, que é rápido, exato. E aí ele voltou e falou, nossa, mas você já terminou também? Aí eu falei que no Brasil também se come rápido. Assim. Aí ele deu ideia, ai meu Deus do céu. Que cara. Mas essa experiência ficou... marcada, né? Muito marcada pra mim. Por favor. Uma última coisa. Por favor. Esse é um apelo também que eu faço para os brasileiros. Opa! Né? Brasileiros, aprendam a dizer não. Boa! Sem se sentir em culpa. Isso, olha, mudaria muitas coisas aqui nesse país. Acho que a gente já conversou, né? Sim. Algumas vezes, né? Esse medo, não sei o que, de dizer não para a pessoa, né? Na Itália, se uma pessoa chega e fala, amanhã vai ser o meu aniversário, você vem? Não posso, cara, porque não posso. Beleza. Aqui não, a gente vou ver, aí vai ter que voltar em casa, fazer um flowchart, né? Tipo assim, uma coisa de engenharia, né? Para dizer não para as pessoas. Eu acho desnecessário, né? Acho que a gente já está em uma fase onde podemos dizer, não, eu não quero ir, eu não posso ir, né? Isso, não é o novo sim, gente. Aprenda disso. Isso é algo que... Nossa, não é só do brasileiro, mas do latino-americano, muito disso, de ter essa dificuldade pra falar não, e o brasileiro entra nesse bolo também. Não é bom isso, cara. Não, isso atrapalha, eu acho que isso dá uma preocupação pra pessoa que fala não. Fica na expectativa. Isso, exatamente. Não é? Não, mas também pra pensar na desculpa, né, pra dar. Exato. Eu acho isso desnecessário, gente. É assim, vamos lá assumir a nossa verdade. Falar, cara, eu não posso. Sim. Não vou. E tá não bom. gosto de você. Esse é um pouco demais. Né? Sabe, tipo assim, falar como as coisas são, né? Isso eu acho que pode ajudar em vários contextos, né? Contextos de amigos, familiares, de trabalho até, né? Então, é bom ser mais direto também. Claro. E... pra gente finalizar, sim. Na parte ainda cultural e etc. Pizza doce. Pizza doce. Que a gente inventa aqui. Eu sabia que peraí, vou ter que dizer que na Itália existe já há muito tempo pizza com Nutella, mas isso é o máximo que a gente... Só isso? Isso, aí a massa, né, de pizza, sem nada, é em cima... Nutella. Isso é o máximo, talvez com morango, vai de vez em quando, mas muito, muito raro. Tá. Agora, o que tem aqui, eu acho, pertence a um outro mundo, assim. A criatividade, eu vou dar mérito, né, pra isso. Brasileira é muito grande, né? Assim, eu não gosto muito porque, assim, vai misturando muitas coisas. Sim. E não acho que seja algo que comeria muito. Sim. Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa que viaja bastante, então comer também é uma parte da experiência. Então, eu como de tudo. Mas tem algumas coisas que não comeria mais que uma vez, isso. Só para experimentar. Isso, eu experimento tudo. Mas assim, pizza também é outra coisa interessante, no sentido que, sendo eu um puritano, né, vendo de Nápoles, assim, então fui acostumado, né, a comer simplesmente 2, 3 tipos de pizza margherita, pizza marinara, as clássicas, super clássica. Hoje já estamos em uma fase, tipo assim, muito turbinada, vamos dizer, de criação de pizza também lá, né? Então,
a nova escola de pizzaiolos napolitanos já são mais abertos. Legal. Tanto é que um dos mais famosos, né, que é o Sorbillo, não sei se você lembra desse nome. Nunca ouvi falar. Chegou a fazer, alguns meses atrás, a tanto odiada pizza com abacaxi. Olha só. Eu acredito que seja marketing. Tá. Né? Talvez você com negócios possa ver isso de uma forma mais interessante. E está sendo um sucesso. Na Itália. Inclusive. Nossa, que legal. Então, assim, isso também... isso para mim é uma vitória no sentido que um dos lados negativos dos italianos é de ser cara muito fechada, de ser mente É uma fechada. quebra de paradigma ali, Isso, né? exatamente. Então, foi uma explosão que não sei o que vai dar, mas tudo bem. Comendo e ficando feliz, eu acho... É o suficiente, eu concordo. Suficiente. A gente fala pizzaria, né? Mas é pizzeria. Pizzeria. Em italiano. Sim. Pizzeria, com E, né? Não pizzaria. Exatamente. E qual doce que você mais gosta, então? Eu perguntei de pizza doce, você já falou que no geral é um absurdo. Sim. Mas que doce italiano que você gosta? Você acha Doce? Bom? Doce, é. Eu gosto muito da sfogliatella, que é um doce muito típico de Nápoles. Mas diria que o cannolo siciliano, né, no específico, claro. que existe, tem muitos aqui também. Tem. É um daqueles que eu gosto mais, sim. Mas diria sfogliatella, cannolo no mesmo lugar. No mesmo nível. Tiramisu não é algo que realmente eu fico louco, sabe? Mais, assim, uma facilidade em ter esse produto, né? Reproduzido. E assim. você encontra em todos os lugares tiramisu, sim, né? Sim, é muito comum. Demais até. Tem alguns influencers lá que fazem esse tipo de vídeo, né? Onde o garçom vai lá, né? Explicando, quase eu tenho 20 doces, né? Aí vai explicando todos e daí... vai de tiramisu. Ele fala, por que vocês... Inclusive, você sabe da história do tiramisu também? Da explicação, tipo, porque se chama da explicação e tudo? Bom, eu não me lembro exatamente, mas assim, tiramisu quer dizer... Joga-me para cima. Joga-me para cima, assim. Talvez seja porque no seu interno tenha, além do café, tem esse licor, né? Que é o marsala, geralmente. E tem açúcar também, tem né? açúcar, então é uma bomba, né? Para você se levantar. Exato. Mas não vou me arriscar a dizer a história. É isso mesmo que eu vi. E também aí tem uma outra parte que eu não sei se também tá certo ou não. Que o que ele tava explicando é que o tiramisu, tirare, é jogar, né? Então aí você... jogue, o mi é min e o su é cima. Então, jogue-me acima. Jogue-me acima, né? Acima. E aí, eu ouvi dizer isso mesmo que você falou, porque tem café também, tem essas coisas que dão potência, que dão força pra pessoa. E aí, eu também ouvi falar que isso era meio que um doce afrodisíaco. Possa ser. Que aí o joga-me para cima era o joga-me para cima de outra forma. Principalmente no caso dos homens. E aí eu ouvi dizer que tinha lá, acho que esse doce era, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que esse doce era dado para marinheiros. E aí quando eles chegavam lá nos prostíbulos na época, as donas dos prostíbulos, exato, davam para eles, porque falavam que era. Não sei se é verdade, mas é a história que eu já... mas possa ser, né? Pode ser, né? Com certeza. Eu vi muito que era, inclusive, lá no Porto de Gênova. Sim. Exato, foi o que eu tinha ouvido, não somente lá, mas principalmente lá, né? Naquela área. Naquela área. É um porto importante, Gênova, então é possível, né, que tinha muita gente lá, marinheiros. Sim. Boa. Enfim, só curiosidades gerais. Curiosidades, assim, aleatórias. Gil, grazie mille, muito obrigado por você ter vindo. Grazie a te. Quero fazer também os parabéns, né, pro Gui para ter me convidado, assim, pela iniciativa, né, principalmente. Eu acho que ele é um cara muito bacana, é uma pessoa que acho bem representa, né, o brasileiro que tem ideias claras, né, na vida. Eu acho bom porque ele é muito focado. Eu acho que tudo que ele faz, pelo menos que eu saiba, sempre consegue, né, chegar naquele ponto. Então, parabéns, grazie mille. Obrigado, Gil. Obrigado de novo pelo reconhecimento. É sempre bacana ouvir isso. E agradeço mais uma vez por você ter vindo, por a gente também ter passado daquele relacionamento de aluno e professor, e agora a gente já tá como amigo, podcasters. Podcasters juntos. Obrigado, cara. Valeu. Grazie mille. Valeu, a gente se vê até na próxima aula, né? Na próxima aula, já. Daqui a pouco. Se você tiver interesse de fazer alguma aula com ele, por favor, fala pro pessoal a sua rede social. Então, eu no momento sou mais no YouTube, né? Com Italiano com Joe. É um canal que eu comecei há pouco tempo. Gio, G-I-O. G-I-O, é com N, não com M, né? Com Gio. Com Gio. E eu comecei esse canal há pouco tempo, mas o meu objetivo é de
propor conteúdo 100% em idioma italiano. Então, se você quer aprender, quer ouvir, é o lugar certo. E também tem aquele outro meu canal das caminhadas, que se gostarem, se chama Tiny Breaks. Tiny, né, com Y, ponto, breaks de pausas. Aí, se quiserem também, dá um... Tiny, T-I-N-Y, tá? Breaks, certo? Isso. Legal. Bem, obrigado pra você, você já sabe. Por favor, me ajuda demais se você seguir esse canal, colocar o sininho, compartilhar. Enfim, se você fizer tudo isso daqui, vai me ajudar a trazer convidados tão bacanas quanto o Gil. E é só isso que eu te peço, mais nada. Deixo também um agradecimento pro pessoal da Triwi Press. Se você tiver interesse também, triwipress.com.br é o site deles. triwi.com.br, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Tchau.